E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para uma EBD. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito e tem muita coisa legal vindo por aí, tá? Já tá com a sua revista, a sua Bíblia? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar essa aula de hoje. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui e poder aprender da Tua Palavra mediante os recursos que temos, ó Senhor. Deus, fala conosco nesse dia, nos dê sabedoria o suficiente para vivermos, ó Deus, e fazermos aquilo que lhe agrada. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por esse momento. Amém. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre o encontro com a sabedoria. Esse é o tema da nossa lição número 7. Abre aí sua revista. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre sabedoria. Quantas vezes já ouvimos falar essa palavra? E o que é que a gente entende sobre sabedoria? O que é que a gente acha que é sabedoria? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A gente vai conhecer sobre um cara que era o cara da sabedoria, que teve decisões a tomar e usou a sabedoria. A gente vai entender um pouco sobre isso. E o nosso texto-chave dessa lição está lá em Provérbios 3, o verso 13, que diz o seguinte: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Então, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Esse é feliz. Provérbios 3:13 vai dizer isso. A gente pode dizer que o conhecimento é muito importante para crescer, para a projeção do homem, mas a sabedoria é o que levará mais longe. Aí fica um pouco difícil a gente entender, mas conhecimento e sabedoria são coisas diferentes? Sim, são coisas diferentes. E a gente vai entender isso. A gente nasce, a gente começa a andar com os nossos próprios pés. E aí a gente pode ir para a escola, a gente vai iniciar um processo que levará anos. A gente vai levar muito tempo conhecendo, aprendendo, até que se complete. Na verdade, enquanto a gente vive, a gente está aprendendo algo. Adquire conhecimento que nos será útil em cada fase da nossa vida. Estudar faz parte do nosso crescimento intelectual e social. Não podemos esquecer que na escola a gente amplia o nosso círculo de amizade e boa amizade também acrescenta conhecimento. Daqui a pouco, quando vocês tiverem a idade de ir para a faculdade, a gente vai adquirir conhecimento dentro de uma profissão específica. Na escola a gente aprende para tudo, mas quando a gente vai para a faculdade, a gente escolhe lá o que a gente vai fazer. Eu quero ser médico, eu quero ser cientista, eu quero ser produtor visual, eu quero ser, sei lá, quero ser bombeiro, quero ser administrador, e aí a gente vai estudar especificamente para isso, a gente vai adquirir o conhecimento específico para aquilo que a gente deseja. Mas para a gente entender melhor, a gente vai definir o que é conhecimento e o que é sabedoria. Então, conhecimento é ciência, informação, geralmente se alcança nos livros, na escola, durante a vida. Mas sabedoria é prudência, é dom de Deus que somente Ele concede. Eu estava conversando com um pré-adolescente e ele me perguntou sobre a diferença do conhecimento e da sabedoria. E aí eu fui explicar para ele. Na prática e com palavras mais simplificadas, a gente pode entender que eu posso ter conhecimento, eu posso ter informação, eu posso ter estudado tudo, mas eu posso não ter sabedoria, porque sabedoria faz parte da prudência. Aí eu dei um exemplo seguinte: você vai para uma entrevista de emprego, você conhece tudo da tua área, da área que você estudou para saber, para exercer uma profissão. Só que quando chega nessa entrevista, você ao falar, você pode dizer coisas que a pessoa que está entrevistando interprete de uma maneira que reprove você. Mas você conhecia, dominava a função que você faria, que você exerceria nessa empresa. Só que o fato do que falou, de não ter prudência no falar, alguma coisa que ficou vago ali, que faltou a sabedoria, te reprovou. Não deixou você ser aprovado para aquela empresa, para aquele trabalho. O temor do Senhor, Provérbios 1:7 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Temor ao Senhor é respeito, reverência. No ponto 1 da lição, sabedoria. O que se deve fazer para tê-la? Então tá, Thaís, o conhecimento eu adquiro na escola, com livros, com aquilo que eu estou aprendendo na escola eu adquiro conhecimento. Mas como que eu faço para ter sabedoria? Tiago 1:5. Nós encontramos a resposta. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente,
de boa vontade e lhe será concedido. Se eu preciso de sabedoria, se eu quero sabedoria, eu preciso pedir a Deus. Deus, me dê sabedoria. Salomão é o autor do livro das sabedorias. Que livro é esse? Provérbios. Pelo menos grande parte dos seus capítulos foi escrito por ele. Esse livro faz parte do Antigo Testamento e é um dos livros sapienciais. Seu propósito é ensinar a alcançar sabedoria. Em resumo, ensina a aplicar e fornecer instrução moral. Também sua oração ficou conhecida como exemplo de profunda sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Isso aqui Salomão está fazendo essa oração. Deus faz uma pergunta para ele sobre o que ele quer e ele vai dar. E olha o que ele pede. Ele vai falando com Deus e agora ele vai pedir: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Engraçado. Quando Deus pergunta para ele o que ele quer, pede, pode me pedir, pede o que queres que eu vou te dar. Ele não pede um videogame, ele não pede algo que possa ser palpável, ele não pede algo que pode pegar, ele não pede um bem, ele não pede carro, ele não pede casa, ele não pede dinheiro, ele não pede emprego, ele pede sabedoria. E Deus vai responder: porquanto houve isso no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, pouco pediste, muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei. Ele já era rei, mas ele precisava de sabedoria e conhecimento. Para que ele pede? Para julgar o tão grande povo que Deus havia colocado nas mãos dele. Sabedoria e conhecimento te são dados. Deus responde para ele, olha só: e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti haverá. Salomão, como eu já disse, ele não estava pedindo a Deus algo para seu uso próprio, para seu prazer pessoal, mas ele, como rei, ele desejava conduzir Israel, não com força militar, mas de acordo com a vontade do Senhor. É importante que a gente aprenda, que a gente tenha conhecimento, mas que principalmente a gente tenha sabedoria para fazer aquilo que o Senhor nos direciona a fazer, para fazer de forma correta aquilo que nós precisamos fazer. Deus o transformou no rei mais sábio e deu a ele muito mais do que ele pediu. Acrescentou-lhe ainda riquezas, honra. Seus feitos foram conhecidos pelas terras ao redor. Chamou a atenção de outros governantes. O que tinha ele de tão especial? Ele tinha um coração voltado para Deus. Nós precisamos ter o nosso coração voltado para Deus e para as coisas que são de Deus. A gente pede muito, a gente quer muitas coisas, mas o que é mais importante que a gente obtenha são as coisas que vêm de Deus, como sabedoria, como Salomão pediu, coisas que vão Deus acrescenta a ele coisas maiores, honra, sim, mas o pedido dele foi algo para usar em favor do reino de Deus. E o tópico 2 aqui, onde a gente pode encontrar sabedoria? Deus é a fonte de toda a sabedoria. Provérbios 2:6, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, onde a gente pode encontrar sabedoria? Em Deus. Através de quê? Da palavra de Deus. A gente tem resposta para conflitos pessoais, ela nos acalma nos momentos difíceis. É na palavra de Deus, é em Deus que nós adquirimos a sabedoria, que no caso sabedoria é prudência, para a gente agir em determinados momentos, para a gente saber como agir. Nela estão os mandamentos do Senhor, que foram dados ao seu povo, para que vivessem uma vida comprometidos com Deus e em paz com os seus semelhantes. Se observarmos os seus mandamentos e guardá-los em nosso coração, teremos vida próspera. O que eu e você precisamos para ter sabedoria? Buscar na palavra de Deus, buscar em Deus a sabedoria que nos fará viver de forma que agrade o coração de Deus. Teremos vida próspera se nós guardarmos os mandamentos, o que a palavra dele diz para nós nos nossos corações. O tópico 2.1, ele diz assim: nós precisamos estar prontos para ouvir. Isso é uma dificuldade muito grande, principalmente pré-adolescente, claro. A gente está falando e já está
Tá bom, mãe, tá bom, pai, já ouvi. Pra gente ter uma vida sábia, pra gente ser pré-adolescentes sábios, a gente precisa estar pronto para ouvir. O Provérbios 22:17 diz assim: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento. A gente precisa estar pronto para ouvir. Embora não seja tão fácil, Deus, ele sempre instituiu no meio das famílias homens com autoridade para instruir seus filhos. E em seu lar, Deus colocou seu pai. Ele é o cara. Honre-o ouvindo seus sábios conselhos. A gente tem muito essa coisa de, porque o meu amigo falou, porque fulano me falou, mas o seu pai está te dando conselhos que são sábios e às vezes a gente não está pronto para ouvir. E outra coisa que a gente precisa ter, que é o ponto 2, tópico 2.2 aqui da nossa lição, está aí, ser tardio em falar. Como ser tardio em falar? Espera, é o famoso conta até 3 ou até 10. Se precisar, nem fala. O homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 15:23. O homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita em seu tempo. Olha só que sabedoria que Salomão está ensinando pra gente. O que é ser tardio em falar? Eu esperar o momento certo de falar, porque às vezes a gente fala nervoso, a gente não toma cuidado com aquilo que a gente vai falar e a gente acaba chateando alguém. Tem gente que não tem papas na língua, né? Assim que fala, mas esse menino não tem papas na língua não. O que ele tiver que falar, ele fala, né? A gente tem pré-adolescente que é assim. Eu sei que você tá me vendo, eu sei que você tá me ouvindo, você sabe quem é, que pensa, fala, tira essa menina chata daqui. Esse garoto, não sei o que, ele é um idiota, ele é isso, ele é aquilo. Tem gente no nosso meio que é um nervoso. Mas o nosso falar ele deve ser brando, tranquilo, que produza paz. Nunca falar quando estamos nervosos, pois toda palavra lançada ao vento não retorna. Você falou, já foi, já penetrou no coração do amigo, já ofendeu a professora, já ofendeu a mãe, já chateou o pai. E agora? Como é que retira a palavra? Você pode ir lá, pede desculpas, sim, pede perdão, ok, mas a palavra o vento não traz de volta, ela já foi lançada. Aí o estrago está feito. Quando a gente fala nervoso, quando a gente fala sem pensar, por isso que a gente vai aprender a ser tardio em falar, pensar antes. Será que se eu falar isso, a tia vai gostar? Será que meu pai vai gostar de ouvir isso que eu tenho para falar? Uma má palavra pode destruir relacionamentos familiares e de amizade. Então a gente precisa usar essa sabedoria. Quando a gente está no auge de um acontecimento, a gente precisa pensar antes de falar. Então ser tardio no falar. E aqui tem um ponto que é bem legal, sabedoria na prática. A gente vai conhecer a história, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, já ouviram falar. A gente vai ver aqui mais ou menos como que se deu a história de Salomão, que ficou muito conhecido, mais conhecido do que ele já era, do que a gente já tem falado aqui, e respeitado a julgar a causa de 2 mulheres. Nós vamos ver isso agora. Meu rei, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Uma noite, ela deitou-se por cima do seu filho e o matou. Pegou o filho morto e colocou do meu lado. E depois pegou o meu que está vivo. Quer saber? Eu vou cortar esse bebê ao meio, cada uma fica com metade. Não, meu rei, não, por favor. Não, o bebê não vai ser nem meu, nem seu. Pode cortá-lo ao meio. Essa que é a mãe de verdade dele. Uma mãe de verdade não deixaria seu filho morrer. Então, como a gente pôde ver, essa foi sabedoria na prática. O uso de Salomão, deixando ser usado por Deus, né? Recebe de Deus a orientação, a sabedoria para agir nesse momento. Então, ele dá à mulher que era realmente a mãe do filho vivo, ele vai conhecer mediante a atitude que ele tem de saber quem era a mãe que estava falando a verdade. E o tópico 3 da nossa lição vai dizer: não despreze a sabedoria. Porque por um momento, Salomão, ele vai desprezar a sabedoria que Deus havia dado a ele. Olha só pra gente entender. Ele foi um homem que queria agradar a Deus, ajudou o seu povo, pediu a Deus sabedoria, Deus deu, era um homem sábio. Só que Deus havia dado uma ordem. E ele tinha dito aos israelitas que não se casassem com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses, o que o afastou do Senhor. Salomão, ele não foi fiel ao Senhor como seu pai havia sido. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus próprios deuses. Então o Senhor aparece a Salomão 2 vezes e lhe ordena que não adore deuses estrangeiros. E mesmo assim, Salomão não obedece. Por isso o Senhor fica muito irado com Salomão e diz: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso
eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo aos seus oficiais. Está lá em 1 Reis 11:11. Salomão, ele confiou na sua sabedoria. Não levou muito a sério a advertência feita no tempo de Moisés. Ao se afastar de Deus, Salomão ele perde toque especial, que é a sabedoria. Sabedoria que vem de Deus, a sabedoria divina. A única coisa que lhe restava era a sabedoria humana. Falha como ele. Então, como a gente entende que conhecimento e sabedoria são coisas distintas e que sabedoria só vem de Deus e que a gente precisa buscar isso constantemente na nossa vida, a gente precisa compreender que se nós formos pelo que conhecemos, pelo que sabemos, pela nossa própria sabedoria, ela é falha e ela vai nos levar para distante de Deus. Assim acontece com a gente, se a gente não se importar com aquilo que Deus diz, quando a gente começa a fazer aquilo que a gente acha, aquilo que alguém diz pra gente fazer, quando a gente não olha pro que a Bíblia diz para nós fazermos, para nós sermos, e nós começamos a fazer coisas que desagradam a Deus. Se nós confiarmos na nossa própria sabedoria, ao invés de confiar em Deus e naquilo que Deus diz para nós, naquilo que Deus nos ensina, é fracasso certo. Então que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos ser vencedores sempre. Como assim? Quando eu aprendo que eu preciso estar pronto para ouvir, quando eu aprendo que eu preciso ser tardio para falar, quando eu aprendo que Deus tem sabedoria para me dar, para que haja prudência na minha vida, de uma forma que agrade o coração de Deus. Então que Deus abençoe a nossa vida e nos dê sabedoria o suficiente para nós vencermos os nossos dias. Em nome de Jesus. E agora, a gente tem aqui 2 amigos, como a gente tem visto durante as nossas aulas. Então a gente tem hoje uma menina e um menino para representar as equipes e disputar aqui um quiz da sabedoria. E representando as meninas, Júlia Braços. Uhul! Nossa, que festa, as meninas vão ganhar. E representando os meninos, hoje ele veio representando os meninos, ele deu maior moral para as meninas semana passada. Nicolas, chega pra cá. É hoje, Júlia, tá brava aí pra você. Vamos lá. O jogo é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e vou dar 3 opções. E aí nós temos aqui as alternativas A, B e C e você vai escolher a alternativa e mostrar aí qual a resposta certa. Então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte, qual o tema da lição? Letra A, encontrando sabedoria. Letra B, encontro com sabedoria. Ou letra C, um encontro com a sabedoria. A, B ou C, valendo. Vamos lá. Então os 2 responderam letra A. E os 2 estão errados, porque a alternativa certa é a C, um encontro com a sabedoria. Vamos lá, número 2. O versículo base da lição está escrito em alternativa A, Provérbios 3:13, alternativa B, Provérbios 3:12, ou alternativa C, Tiago 1:5. Vamos lá? A, B ou C? A Júlia disse que é a letra A, Provérbios 3:13, e o Nicolas disse que é a letra B, Provérbios 3:12. E a resposta certa é a da Júlia, Provérbios 3:13. Vamos lá? Pergunta de número 3. O conhecimento é definido como, letra A, prudência, informação alcançada pela busca. Letra B, ciência, dom de Deus, somente Ele concede. Letra C, ciência, informação, geralmente se alcança nos livros, nas escolas, durante a vida. A, B ou C? Então, o Nicolas disse que é a letra C e a Júlia disse que é a letra B. E a resposta certa é do Nicolas. Ciência, informação, geralmente se alcança nas escolas, nos livros. Vamos lá. Vamos lá, meninas. 1 a 1, né? Vamos lá. E a sabedoria é... Letra A, prudência, é dom de Deus, somente Ele concede. Letra B, ciência, informação conhecida por Deus. Letra C, informação alcançada na Bíblia. Letra A, B ou C? Vamos lá. O Nicolas disse que é a letra A e a Júlia disse que é a letra C. Letra A? A. Prudência é dom de Deus, somente Ele concede. Ponto pros 2, tudo igual agora, hein, gente? Vamos lá. Quem é o autor do livro de sabedorias, que eu falei que era o livro de Provérbios? É Tiago, letra A. Letra B é Salomão. Ou letra C, Moisés? A, B ou C? Valendo. Letra B, Salomão. Será? Certa resposta. Tudo igual até agora, hein? Número 6. O que se deve fazer para ter sabedoria? Letra A, pedir a Deus que a todos dá livremente. Letra B, ler muito
muitos livros. Letra C, buscar todas as fontes de informações. Letra A, B ou C. Gente, tá muito fácil. E os dois marcaram ponto. Certa resposta, letra A, pedir a Deus que a todos dá livremente. Vamos desempatar isso aqui, se Deus quiser. Número 7, o ponto 2.1 e o 2.2 da lição que eu falei e frisei bem que era o 2.1 e era o 2.2, nos dá orientações muito importantes do que precisamos para sermos sábios. Primeiro, a gente precisa ser tardio em ouvir e pronto para falar, ser tardio em falar e pronto, estar pronto para ouvir, ou a gente precisa estar pronto para falar e ouvir. Letra A, B ou C? Não repito pergunta, vai. A, B ou C? A Júlia disse que é a letra B e o Nicolas disse que é a letra A. O Nicolas disse que é ser tardio em ouvir e pronto para falar. E a Júlia disse que é ser tardio em falar e pronto para ouvir. E a resposta certa para as meninas, avançamos, meninas! É a última pergunta. O versículo base diz: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém, letra A, entendimento, letra B, sabedoria, letra C, prudência. A, B ou C, valendo. Gente, ela diz que é B e ele diz que é C. Não, eu disse. Ah, ele diz que é C e ela diz que é B. Tá, ok. Ela? E os dois Ok. erraram. Porque é letra A, entendimento. Mas as meninas marcaram o ponto do dia de hoje. Porque ela fez mais que ele. Poxa, Comemora, Nicolas. pelo amor de Deus. Mas tudo bem, as meninas estão comemorando. Claro que elas estão comemorando. Uhul, meninas! Valeu! Então, gente, até a próxima semana. Um beijo pra vocês e a gente volta na próxima semana. É igual fazer redação. Né? Depois que engrena. Eu não sei nem dar título pra redação. Eu sou péssima nisso. Por último título.